Olá, boa noite a todos. Bem-vindo você que está sintonizado conosco para esta nossa noite, dar continuidade ao ciclo de conferências, a nossa acolhida aos professores e alunos do curso de filosofia do nosso Instituto de Filosofia e Teologia Santa Cruz. Acolhemos também aos professores e alunos do curso de teologia da PUC. De igual modo, acolhemos aos professores e aos alunos de outras instituições. E a você que se interessa por filosofia ou por algum motivo e outro, se faz presente conosco para concluirmos, darmos continuidade a esse ciclo de conferências, esse projeto do nosso Instituto de Filosofia Santa Cruz. De antemão também fica o nosso convite para você participar das próximas lives, que teremos e que ao longo desta nossa conferência eu direi. Também não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar para que mais pessoas possam participar conosco e, claro, deixar o seu comentário, de onde é, de qual instituição faz parte, também sugestões e principalmente perguntas sobre o assunto que trataremos nesta live. As perguntas devem ser feitas, já indico, pelo chat da nossa live. À medida em que formos nos encaminhando para o final, serão assim respondidas, salvaguardando o tempo desta conferência. Para darmos continuidade também a este nosso percurso de conferências, acolhemos hoje a professora doutora Eliana Borges Curado Fleury, nossa professora do Instituto, que é bacharel em filosofia pela Universidade Federal de Goiás, mestre em filosofia pela mesma e doutora em educação pela Universidade Federal de Goiás. Professora da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, professora do IFTEG e também, como já tinha dito, do nosso Instituto de Filosofia e Teologia Santa Cruz. Boa noite, professora, bem-vinda, é uma alegria tê-la conosco para esta nossa conferência. Professora, seu microfone. Então, eu estava dizendo, boa noite, Lucas, boa noite a todos. Eu agradeço imensamente pelo convite, pela oportunidade, não só a oportunidade de estar aqui, mas também a oportunidade de falar um pouquinho sobre um filósofo que me é tão caro, que eu estudo já há muitos anos, que me agrada muito, na verdade, estudar é uma consequência, mas o que ele me atrai, me agrada bastante, é um prazer ler o filósofo Kierkegaard e falar sobre ele igualmente. Eu cumprimento aos meus alunos e ex-alunos que estão acompanhando, todos que estão presentes, e sem mais delongas, vamos ao Kierkegaard. O meu propósito de hoje não é falar da obra dele em geral, até porque, apesar de ser 1h30 a apresentação, acreditem, é tempo quase zero para falar da obra dele. A obra é extensa, tem uma complexidade que é proposital, tem um modo de escrever, do qual eu vou falar daqui a pouco, que gera dificuldades de leitura, e também a recepção da obra, a obra teve, de qualquer modo, gerou algumas compreensões equivocadas, inclusive em relação à autoria, em relação àquilo que está nela, mas não necessariamente ao pensamento do autor, enfim. Não vou me estender muito também nessa apresentação, mas para não ler, uma conferência a gente pressupõe que em algum momento haja alguma leitura. De qualquer modo, como estamos no sistema remoto, eu preferi preparar um material. Tem algumas citações do próprio autor e eu vou caminhando conforme esse material. Eu vou compartilhar, acho que eu tenho que compartilhar a tela, não é isso? Tem que deixar o material. É só um instante que eu estou abrindo e vou compartilhar a minha tela. Acredito que deva ser desse modo. Sim, professora. Compartilhar a tela. Uhum.
Bom, eu sigo a partir daqui. Tá. Então, vamos começar com a apresentação do filósofo. Embora ele seja até razoavelmente bem conhecido, pelo menos a figura do Kierkegaard, e pelo menos no meio filosófico, no meio teológico, que ele era um filósofo, um teólogo, é conhecido, é uma figura conhecida, mas há uma certa referência a ele, sabemos mais ou menos que ele é um filósofo que teria, que de algum modo virou, digamos assim, a investigação, que no momento em que ele escrevia, que é o século XIX, estava voltada para abstrações, para a compreensão do todo da realidade, para grandes sistemas de pensamento, no caso o sistema hegeliano. Nós sabemos que ele é um filósofo que recusou esse modo de compreender a realidade e propôs um outro modo que parte da existência. Para além disso, ele é muito pouco conhecido. Tem obras, uma ou outra obra dele que conhecemos, que temos alguma referência, mas, no geral, ele é um filósofo pouco conhecido e é pouco traduzido no Brasil. Claro, nós temos obras do Kierkegaard que estão na coleção Os Pensadores, são 3, no volume Kierkegaard-Schopenhauer, que são Desespero Humano, Temor e Tremor e O Diário Sedutor. Mas, de qualquer modo, especificamente em relação ao Diário Sedutor, há uma certa dificuldade. Eu não vou me estender agora, em especial, em relação a essa dificuldade, eu vou seguindo, mas eu quero destacar um detalhezinho a respeito do nome dele, que é pouco conhecido, que na verdade não é tão relevante assim, mas como ele escreveu diários da sua produção, e nos diários ele faz referência ao seu nome, eu vou também fazer essa referência. O nome Kierkegaard significa, em dinamarquês, é um filósofo dinamarquês do século XIX, nasceu em 1813, morreu em 1855, viveu pouco, portanto. O seu nome, Kierkegaard, significa cemitério. E ele faz uma observação no diário, dizendo que por carregar um cemitério no nome, não é um cemitério no nome, isso já marca o seu temperamento como melancólico. É uma ironia, ele está rindo de si mesmo, essa é uma característica do pensamento de Kierkegaard, mas não deixa também de ter uma verdade. O pensamento, sob certos aspectos, é um pensamento que tende para o melancólico, embora não tenha nenhuma conexão, com o romantismo, com qualquer expressão do romantismo. Ao contrário, é um crítico do romantismo, tanto quanto um crítico de Hegel. Bom, eu vou falar um pouquinho, não vou falar nada da vida do Kierkegaard. Eu vou falar a respeito da sua obra e criar um certo percurso a partir das publicações, de algumas publicações dele e de alguns outros autores. O Kierkegaard, a primeira publicação, na verdade, havia acontecido em 1835, muito jovem ainda, só que é um trabalho que ele começou a escrever, diário de alguém que ainda vive, como uma espécie de resenha ao trabalho do Hans Christian Andersen, que nós conhecemos, sabemos que escrevia contos de fadas, mas ele não quis concluir e a obra foi publicada contra a sua vontade. Vamos começar, vou deixar essa de lado e vou começar com o conceito de ironia. Não vou me estender muito na observação a respeito, na apresentação da obra, porque eu tenho muito o que dizer. Eu vou deixar o meu tempo para o que vou dizer na sequência. Só muito rapidamente, só passando os olhos por algumas de suas obras. Então, em 1841, ele defende a tese, o conceito de ironia,
constantemente referido a Sócrates, como o nome diz, é o estudo, sua tese de doutorado é um estudo da ironia na figura de Sócrates. O Kierkegaard, talvez se a gente pudesse demarcar, ele recebe duas grandes influências, há duas presenças muito marcantes no pensamento dele. Uma é a figura de Sócrates e a outra particularmente de Sócrates, e a outra a figura de Pascal, filósofo do século XVII. Então, a sua tese foi defendida e publicada em 1841. Em 1842, um camarada chamado Johannes Climacus escreve uma obra que também está incompleta, foi abandonada e que foi publicada só depois de sua morte. Esse camarada, Johannes Climacus, trata a si mesmo, se refere a si mesmo nessa obra como uma figura, uma cabeça jovem, absolutamente brilhante e absolutamente confusa. Esse é o modo como Johannes Climacus se define. O Johannes Climacus, eu estou fazendo referência a essa obra, marcando a biografia do Kierkegaard, porque ele tem uma importância muito grande no pensamento do Kierkegaard. Não só este, como vários outros, que eu vou mencionar. O Johannes Climacus, ao escrever É Preciso Duvidar de Tudo, ele escreve contra a ideia de dúvida, de dúvida metódica em Descartes. Ele parte do pressuposto de que não é possível, isso ele vai dizer com um outro escritor, vamos dizer assim, importante, também na biografia do Kierkegaard, já é o Johannes de Silêncio, vai dizer alguma coisa parecida, que é o seguinte: Descartes duvidava de tudo, mas, na verdade, eu é que duvido que ele tenha duvidado de alguma coisa, porque não é possível duvidar como um método para ir ao além da dúvida. O além da dúvida é a certeza. Eu não posso duvidar já tendo certeza. Eu vou duvidar para testar aquilo que já tenho por certo. Eu disse, não, eu é que duvido. Agora, eu não duvido, como eu sou uma cabeça muito confusa, no máximo eu duvido que ele duvidou, que ele tenha duvidado. Resumindo, assim, não vou falar de todas as obras, porque não há muito tempo, como eu disse, e o meu objetivo é outro. Esse, vamos dizer, o Johannes Climacus, jovenzinho, ele chega a desenhar a si mesmo. Climacus quer dizer equilibrista, tem outros significados, mas aqui quer dizer equilibrista, João equilibrista, e ele desenha, inclusive, a si mesmo, tentando se equilibrar numa corda bamba. Em 1843, um tal Vitor Eremita, que não é um escritor, é um editor, recebe uma obra de um tal de um encadenador chamado Hilário Bogbinder, e o Hilário Bogbinder encontrou 12 artigos, 12 ensaios, numa gaveta, numa escrivania. Uma parte, 8 ensaios são anônimos, e os outros 4 são assinados. Mas ele não sabe quem são as pessoas, porque elas não deixam sobrenome, nada. Os que assinam, tem o juiz Guilherme, tem o Frater Taciturnos, mas tem o Johannes o Sedutor, e os demais são textos anônimos. Também não vou explorar muito essa obra, mas essa obra, há uma polêmica na Dinamarca, quando essa obra foi publicada, porque todos acham que o Kierkegaard é que escreveu. E ele escreve, publica uma revista, um artigo, vamos dizer assim, e o título do artigo é Quem é o autor de Orwell? Ele está dizendo, não fui eu que escrevi, as pessoas estão enganadas, mas ele aproveita a ideia e começa a levantar, digamos assim, apostas.
teria sido fulano, que é um grande escritor, teria sido Beltrano, e, na verdade, quando ele faz isso, ele ridiculariza nesse artigo a intelectualidade da Dinamarca na sua época, dizendo que ele não é capaz de saber quem foi que escreveu essa obra, mas ele sabe com certeza que não poderia ter sido nenhum daqueles que ele citou. Tá, seguindo mais um pouquinho, em 1843, mesmo ano do episódio o Johannes de Silêncio, uma outra figura, publica uma obra cujo título é Temor e Tremor. É uma obra bastante interessante, a figura de Abraão está aqui, não é por acaso, mas também não vou correr a respeito dela. Em 1843, uma outra figura, de que não sabemos muito, só um pouco mais que o nome, e também que era um cidadão de Copenhague, Constantino Constâncio, escreve a obra Repetição. Constâncio aqui e repetição não são aleatórios. Em 1843 ainda, alguns meses depois do primeiro artigo, ele escreve outro artigo, porque as pessoas continuam dizendo a cidade de Copenhague amou a obra ou o título é este mesmo, e acha que foi ele que escreveu. Ele escreveu o artigo, explicou que não, mas não adiantou muito e continuaram insistindo que ele seria o autor da obra. Então, ele escreve novamente, o título é uma breve explicação, um artigo de revista, para esclarecer, de revista, de jornal, enfim, na imprensa, para esclarecer, ele quer esclarecer de forma definitiva que ele não é o autor dessa obra. Não sou eu. Não sei quem é, mas não sou eu. Em 1844, um ano após esse episódio, a publicação de um certo Johannes Climacus, que havia escrito aquele da cabeça jovem, brilhante e muito confusa, Johannes Climacus escreve uma obra cujo título é Migalhas Filosóficas, subtítulo ou um bocadinho de filosofia de Johannes Climacus. Algumas obras nós temos em português e algumas obras não temos. Uma parte da obra do Kierkegaard ainda não está traduzida em português. Em 1844, um outro camarada, Virgílius Raufiniensis quer dizer da cidade de Copenhague, escreve uma obra bastante conhecida e que consideramos seja do Kierkegaard. O título dessa obra é O Conceito de Angústia. Mas quem escreveu o Conceito de Angústia, que é o Virgílius Raufiniensis, critica o Victor Eremita. E critica o Victor Eremita, apesar de saber que ele é só um editor, que ele não escreveu ou, mas ele critica porque é a referência para a obra, foi quem publicou. Ele faz notas de rodapé para mostrar que o Victor Eremita está errado no modo como ele pensava. Em 44 ainda, o Kierkegaard escreve uma obra, na verdade são constituída de 8 partes, e essas 8 partes são 8 prefácios para trabalhos não escritos. Prefácios imaginários, porque ele considerou da seguinte forma: esta obra tem tudo a ver com o que nós vamos falar mais à frente. Ele considerou que a maior parte das obras que eram publicadas na Dinamarca, obras literárias, ensaios, não valiam um prefácio. Então, ele resolve escrever apenas prefácios para obras que nunca foram escritas. O Nietzsche vai fazer uma coisa muito parecida, imagino que, tendo conhecimento desse episódio e copiando. Esta obra nós não temos em português, Estágios nos Caminhos da Vida.
Quem publica essa obra é o mesmo editor de OO. E se OO é uma caixinha chinesa, cheia de segredos, cheia de autores, essa também. Essa tem uma diferença, porque ela tem um número menor de autores que compõem a obra. E não tem autores anônimos, eles pelo menos se identificam. Mas ela está mais ou menos na mesma linha de OO. Em 45, 46, Johannes Clímaco escreve o pós-escrito conclusivo não científico às migalhas filosóficas. É uma obra bastante extensa, essa eu acho que é a obra mais extensa, ligada à biografia de Kierkegaard, que tem mais ou menos 600 páginas, a Vozes publicou os 2 volumes, mais ou menos uns 600 páginas. São 2 volumes. É uma obra absolutamente fundamental. Em 48, um outro camarada, que se intitula Inter et Inter, publica a crise e a crise na vida de uma atriz. Esta obra é uma das mais irônicas talvez. E se formos considerar apenas ironia, esta é uma das obras mais irônicas que o Kierkegaard escreveu. Ele está criticando uma atriz. Tem toda uma história, mas eu também não vou explorar. Por fim, eu já caminho para fechar, em 1849, Johannes Anticlímacos, não é o Clímacos. Agora é o Anticlímacos. Se o Clímacos é o equilibrista, confuso, o Anticlímacos, lembrando que o Clímacos começa a escrever lá atrás, em 35, 40. O Anticlímacos vai escrever em 49. Escreve, na verdade, 2 obras, uma em 49 e outra em 50. A de 50 eu não incluí aqui, porque eu não estou colocando a obra inteira, só uma parte dela. O Johannes Anticlímacos escreve a obra mais conhecida de Kierkegaard, que é O Desespero Humano. Nós temos na coleção Os Pensadores. Em 1800, e por fim, essa é a última obra que eu quero destacar, o Kierkegaard escreve uma obra assinada em 51, 4 anos antes da morte. Ele encerra a sua produção filosófica em 49, com O Desespero Humano, e em 51 ele publica uma obra explicando o conjunto da sua obra. Ele também escreveu diários, o Kierkegaard planejou toda a sua vida, a vida mesmo e a vida intelectual. E ele recebeu uma herança do pai. O pai faleceu, ele recebeu uma herança. Quando o pai faleceu, eram 7 irmãos, e só havia ele e um outro vivos. E então, como o pai era bastante rico, era a 3ª maior fortuna de Copenhague, o Kierkegaard herda uma pequena fortuna. E ele faz um cálculo e resolve que ele vai publicar suas obras, vai publicar do modo como quiser, vai viver do modo como ele escolher viver, aluga um local, um espaço muito amplo, compra uma série de escrivanias, em cada uma delas ele é um desses autores, todos esses autores são ele mesmo. Além desses que eu citei, ainda tem a produção teológica, que é menor em termos de quantidade, mas também tem a produção teológica. E aí ele coloca numa sala bastante ampla várias escrivanias, e ele fica mudando de escrivania, escrevendo várias obras ao mesmo tempo, com vários autores ao mesmo tempo. Eu preciso dizer isso porque isso talvez ilustre, no meu entendimento, isso ilustra bastante o pensamento de Kierkegaard.
A minha filosofia, essa é uma citação do Johannes Climacus no pós-escrito. A minha filosofia é teológica na sua motivação, estética na forma e ética no que importa. Ele diz alguma coisa muito parecida no ponto de vista, mas eu estou citando o pós-escrito, porque é uma citação mais direta. Seguindo, então. Se pudermos resumir, eu quero falar rapidamente a respeito do pensamento de Kierkegaard. Não quero me deter, porque, como eu disse, eu não posso esgotar esse pensador e esse pensamento em poucas palavras. Não é possível. Seria reduzi-lo de tal modo que ele quase desaparecesse. Até porque, como eu estava dizendo, são vários autores, vários pontos de vista no mesmo conjunto. Então, para que a gente possa compreender isto que eu chamei de conjunto da obra, vamos dizer assim, podemos compreender o pensamento de Kierkegaard. Ele é que define seu próprio pensamento desse modo, mas podemos compreender esse pensamento como dialético. O que é a dialética? A oposição. Eu não quero reduzir também a dialética, que é um guarda-chuva, que aparece de um modo em Heráclito, de outro em Hegel, e assim por diante. Tem também sua manifestação em Zenão, e por aí vai. Mas, de qualquer modo, aqui é apenas a oposição de ideias. Então, esse jogo das escrivanias e dos autores é um jogo dialético. E a palavra é esta mesmo, jogo. É um pensamento não sistemático, porque tem várias vozes que falam simultaneamente, mas dizem coisas muito diferentes, porque encaram a vida de modo muito, muito distinto, absolutamente distinto. E exatamente porque ele parte da existência humana, do indivíduo existente, ele vai escrever numa forma que ele chama, através de um método, que ele próprio vai chamar de comunicação indireta. O que isso quer dizer? O trabalho de Kierkegaard não é sistemático, não é um ensaio em que nós encontramos começo, meio e fim, nós não encontramos um pensamento linear. Isso é proposital. Isso é proposital. A intenção é colocar mesmo existências ou figuras que ele vai utilizar para representar modos de existir e modos de existir em confronto. Aí aparece a dialética. Modos de existir em confronto. Então, ele deixa que falem. Esses modos de existir falem. Ele vai criar figuras, os personagens, ou pseudonimia, compreende, eu não tenho o número exato, mas em torno de 25, talvez um pouquinho mais. São pseudônimos, são figuras que falam na sua obra. E ele deixa que falem. Por quê? O Kierkegaard é um filósofo que recusa uma abordagem objetiva da realidade, que parta do mundo das coisas para o sujeito. O sujeito é aquele que compreende o mundo. Essa é uma abordagem. Por exemplo, no modelo hegeliano, um sujeito que compreende o mundo, e só pode compreender o mundo porque o mundo guarda uma lógica, digamos assim. O Hegel dizia: o real é racional, o racional é o real. Então, a ordem do mundo pode ser compreendida. A ordem do mundo é um pensamento puro que pode ser compreendida na existência humana.
esse pensamento puro, ele permeia o devir, o mundo da vida, a história da humanidade e a biografia individual. O Kierkegaard entende que a existência não pode ser compreendida desse modo. Trocando em miúdos, eu não posso compreender aquele indivíduo que existe concretamente, eu não posso compreender a mim. Ele leva a sério aquele dito lá do templo de Delfos, conhece-te a ti mesmo, só não leva a sério a segunda parte, né? Conhece-te a ti mesmo em tudo ser moderado, fica com essa primeira parte, conhece-te a ti mesmo, só que esse conhecer a si mesmo, ele é conhecer aquele que existe agora, no momento, nesse instante, que tem esses problemas e não outros, que está inserido nessa situação, para usar um termo de Sartre, e que tem que decidir sobre o que vai fazer com a sua vida, enfim. Tem que tomar decisões o tempo inteiro sobre si mesmo, que envolve, inclusive, os outros, mas basicamente sobre si mesmo. A existência, então, no seu entendimento, não se guia por princípios lógicos. Ao contrário, é pura dialética. A vida é um tornar-se. Não há identidades fixas. Aquilo que decido por mim hoje pode ser contrário ao que decido amanhã. E ele entende, por isso que é um equilibrista, do início, aquele desenho do Kierkegaard mesmo, para se referir ao Johannes Climans, ele entende que viver é se equilibrar, uma espécie de corda bamba. Isso envolve muita coisa, envolve a angústia, envolve um sem número de escolhas, quer dizer, escolha estética, escolha ética. No caso do conceito de angústia, a escolha entre uma existência que se faz sem a eternidade, ou então o salto na eternidade, mas de qualquer jeito a angústia. A existência é possibilidade, mas cada instante da existência é uma escolha. Nós nos deparamos com um sem número de possibilidades e fazemos escolhas, e cada escolha demanda uma perda. É a oposição entre o real e o virtual que ele vai desenvolvendo no desespero humano. Isso é só por alto, porque não dá para explorar muito por agora, senão vai sobrar pouco tempo para tratar de uma obra específica. A audiência para a qual o autor se dirige sofre, isso é a expressão dele mesmo, sofre de excesso de conhecimento, não de falta. Nossa época, que é a obra que eu vou utilizar, nossa época é a época do excesso de conhecimento. Excesso de conhecimento não quer dizer aqui também tem uma ironia, não quer dizer não quer dizer sabedoria, mas simplesmente informação, excesso de informação, e não falta da informação, que é tratada como conhecimento, mas que na verdade não passa de informação. Nós temos informação demais. Nós temos tanta informação que nos perdemos, tá, nesse universo. É esta a ideia. O Kierkegaard quer oferecer não informação, não uma proposta de explicação da realidade, do todo da realidade, não um sistema de pensamento. Ele quer oferecer ao indivíduo aquilo que ele acha que faz falta, de que ele carece, na verdade, da própria existência. Porque isto vai ficar mais claro mais à frente. Porque o que é isto, encarecer de si mesmo? O problema crucial da existência para Kierkegaard é responder a pergunta socrática: como devemos viver? O Johannes Climacus diz a respeito dessa pergunta. O Johannes Climacus, lembra,
é aquela cabeça brilhante, jovem, brilhante e absolutamente confusa. Aqui está um outro testemunho, digamos assim, dessa confusão. Ele diz: a questão é formulada pelo ignorante, eu não sei, eu não vou ensinar coisa alguma, aí não está dito aqui, acrescentando, eu não sei, eu não vou ensinar. Eu sou tão ignorante que eu nem mesmo sei por que eu estou fazendo essa pergunta. Isso é basicamente para dizer, ironia, claro, né? Não vamos esquecer da ironia. Eu tinha colocado um slide aqui sobre ironia, mas sabem encurtar a história, então eu deixei de lado. Tem um ensaio mesmo, que é a tese de doutorado exatamente sobre a ironia, que é bastante interessante. Seguindo nessa trilha. O problema crucial da existência é, então, saber como devemos viver. E esse problema é um problema de natureza ética. A vida é escolha, a vida é decisão, e a grande decisão é entre eu e o outro, entre aquele que age e o outro que é afetado de algum modo pela minha ação. Então, a vida é escolha. A escolha é toda decisão, toda escolha, ela reside na subjetividade. A existência é subjetividade. A escolha, eu já falei sobre isso, ela não é determinada pela história, mas pelo instante. É no instante que nós escolhemos. As escolhas em Kierkegaard, elas são escolhas, qualquer tomada de decisão é uma tomada de decisão do universo da ética. O que está em questão é sempre um eu e um outro, em última instância. Mesmo a escolha de Adão, como ele apresenta no conceito de angústia, em que Adão, quando Deus diz não coma do fruto desta árvore, ele se dá conta nesse momento que ele era livre e não sabia. Ele podia tudo. Agora há algo que ele não pode. E agora ele tem que escolher. E assim por diante. Não vou, como eu disse, explorar muito as outras obras. Então, fechando essa apresentação do autor e do pensamento, a reflexão subjetiva é uma apropriação pessoal do objeto. Uma vida, uma interioridade consiste em mergulhar nessa subjetividade, que é isso que ele vai fazer. E é por isso que ele tem tantos autores. Ele de fato publicou. Essas obras, elas foram publicadas por Vitor Eremita, Johannes de Silêncio, Constantino Constâncio, publicados por eles ou por outros, Cuida, Frater Taciturno, Inter, Johannes o Sedutor, Johannes Clímacos, Anticlímacos, Virgílios, Ralfinienses e assim vai. Cuida, que é um outro, que aparece nos estágios. Para fechar, eu cito Kierkegaard no diário. Como eu disse, ele planejou toda a vida dele, planejou sua produção, e ele, quando ele começou a escrever um diário ao mesmo tempo, falando da sua produção. E ele encerrou o diário 3 dias antes de morrer. Acabou, não vou escrever mais, 3 dias depois morreu. Posso fazer abstração de tudo, salvo de mim mesmo. Não posso me esquecer de mim, nem quando duro. Aqui está a procura, desculpa, por uma existência autêntica. Agora eu começo a entrar no tema central da minha apresentação hoje.
que é o modo numérico de ser. Eu já ensinei esse modo numérico e não, ele não tem nada a ver com todos os autores de Kierkegaard, que efetivamente publicaram e que criticam, muito frequentemente criticam um ao outro. Por exemplo, no Banquete, que é a primeira parte dos estágios, estágio não é uma obra que está traduzida em português. Nessa obra, há 5 personagens que conversam. Então, um deles, Johannes, é o sedutor, tem um alfaiate, tem um jovenzinho, o Constantino Constâncio, e tem o Vitor Eremita também. E eles conversam, e eles têm opiniões diferentes a respeito do assunto que os interessa, que provoca o debate. Então, eu vou falar muito rapidamente, e tenho que dizer, a respeito de um episódio da vida do Kierkegaard. O episódio é o caso Corsário, porque é o caso Corsário que vai provocar a reflexão que eu vou ver na sequência. O caso Corsário é resumida, assim, eu vou contar de modo bem resumido mesmo. Corsário era um jornal da época de Kierkegaard, alguma coisa como imprensa marrom, um jornal que não era respeitado, que era muito mal visto, na verdade, semanário, criticava todos da cidade, tinha um chargista, alguma coisa assim, que fazia charges, cada semana eles escolhiam uma figura da cidade e ridicularizavam, no limite, no máximo que eles pudessem. Então, era um jornal que as pessoas mais sérias não apreciavam, e o que já tinha também tinha ressalvas em relação ao jornal, e daí tem toda uma história que leva, que eu não vou contar, não vem ao caso, leva a uma situação em que ele interfere tem um camarada, Paul Miller, que escrevia para o jornal. Esse camarada havia sido colega na faculdade de teologia, do colega de sala, do Kierkegaard, e o Kierkegaard já tinha alguma ressalva em relação a esse camarada, achava que ele não era sério, e descobriu, não, sabia que o Paul Miller escrevia para este jornal e escrevia resenhas debochando das pessoas e tal. Ele não era o chargista, mas ele escrevia textos ridicularizando o personagem da semana, a figura da semana. E esse Paul Miller se candidatou a uma cátedra na mesma universidade em que eles estudaram juntos. Quando o Kierkegaard ficou sabendo disso, ele disse, não pode ser. Esse camarada não é sério, não pode ser, e resolveu contar que o Miller escrevia para o jornal, o que acabou com todas as chances dele de entrar na universidade, assumir uma cátedra, né, como professor. E isso gerou um desentendimento dele com o jornal, que vai culminar numa fala do Kierkegaard, dizendo que o jornal se dizia que levava todo mundo em consideração, que era assim, que socializava as suas críticas, vamos dizer assim, e o que ele diz, pois é, mas vocês não, na verdade, não é o que acontece, porque vocês nunca me criticaram, e eu me sentiria muito honrado de ser criticado por vocês. É ironia, ele está querendo dizer. Claro, ele se sente honrado porque o jornal não vale nada. Então, um jornal dessa cepa, vamos dizer assim, criticando, ele fala que é um elogio para ele. Só que o editor leva a sério, então tá bom, então a partir de agora você. E aqui está uma charge que o jornal fez dele, com mais argumentos, não é só charge, não. Essa também, essa.
várias, eu separei algumas. Ele diz, isso aconteceu durante um ano. Um ano o jornal só se preocupou com ele. Não se preocupou com mais ninguém. Só ele. E ele fala que foi um inferno na vida dele, porque foi um ano de infelicidade, um ano que a cidade inteira ria dele, ria do cabelo dele, ria do modo como ele andava, ria do chapéu. Ele fala que até ele escreve desse modo no diário. Ele diz até o ajudante do assistente do açougueiro se acha no direito de rir do meu chapéu quando eu vou comprar carne. Em qualquer lugar que ele fosse, as pessoas estavam rindo dele, porque tinha uma charge nova, um comentário novo. E ele disse que foi um ano que ele teve que se afastar de todas as pessoas que ele gostava, porque elas eram ridicularizadas, junto da família, de todas as pessoas com quem ele se entendia. E aí ele é ironia também, ele disse, eu tive que me aproximar das pessoas de quem eu não gostava, para que o jornal falasse delas também. Aí já é uma ironia. Então, o que acontece depois do episódio do Corsário? Ele se sente muito infeliz, não tem espaço em Copenhague, acha que a cidade não é mais para ele, que a cidade inteira ridiculariza. Toda semana a cidade corre para comprar o jornal, para ver a nova charge e o que vão dizer dele. Ele se torna uma figura conhecida na cidade inteira, mas conhecida para a cidade. Ele caminha na rua e as pessoas estão rindo dele e repetindo o que o jornal falou, enfim. Esse episódio o deixa absolutamente deprimido. Ele resolve que ele não vai escrever mais nada, que não quer mais saber de escrever e que vai embora. E vai lá para a terra do pai dele, que é a Jutlândia, lá no norte da Dinamarca, e fica 6 meses. O projeto dele de nunca mais voltar, o alto exílio, nunca mais escrever, dura 6 meses. Durante esses 6 meses, ele tem contato, lê muito, escreve muito e tem contato com uma obra. Ele já conhecia a terceira, se não me engano. É a última de 3. Ele já conhecia o autor, vamos colocar desse modo, porque era um autor anônimo. Quem publicava era o camarada da minha direita, que é o Heiberg. Também não vou explorar muito o que acontecia em relação a esse indivíduo. Só ele é que estava editando essas obras, era costume na Dinamarca publicar ou sob pseudônimo, como ele faz, ou então uma obra anônima. São 3 romances anônimos. O título é Duas Idades, ou Duas Gerações, e ele fica encantado com a obra. Ele, na verdade, lá no Temor e Tremor, no prefácio, ele já tinha intuído um pouco do que ele vai desenvolver a partir da leitura dessa obra. Isso já está lá. Mas quando ele lê essa obra, ele fica absolutamente entusiasmado, o seu propósito de não escrever mais nada acaba, e ele volta para Copenhague com uma obra nas mãos. A obra é a resenha desta obra da Thomasine Gyllenborg, que é a mãe do Heiberg. O Heiberg era um intelectual bastante conhecido, hegeliano, que o Kierkegaard ridiculariza dizendo que ele falava sempre que ele não conseguia entender Hegel. Daí um dia ele estava dormindo e se virou e caiu da cama, e quando ele acordou ele falou, entendi Hegel, entendi tudo. Quando caiu, ele entendeu, mas quando ele ficava simplesmente tentando compreender, ele não conseguia. Mas, enfim, quando ele escreve a resenha, publica a resenha, e aí ele escreve assinando, não é pseudônimo, ele descobre que o livro é da mãe do Heiberg. Quando ele, inclusive, procura o Heiberg para saber quem foi que escreveu, o Heiberg diz para ele
Não fala foi minha mãe, mas isso quem escreveu foi a mulher mais inteligente, criativa e maravilhosa da Dinamarca. Depois ele vai descobrir que, na verdade, é a mãe dele. Mas, de qualquer modo, o importante é o que ele encontra nessa obra de tão extraordinário. Ele encontra uma comparação, é um romance, mas um romance em que a autora, parece que realmente é uma obra interessante, a autora compara duas gerações e os efeitos de duas visões de mundo muito diferentes dentro de uma família. Tem um indivíduo mais velho, pai, que viveu a época da Revolução Francesa. Então, ela, a autora, diz a época da Revolução. E o filho já vive na época em que a autora está escrevendo. Vive uma era pós-revolução. E há um choque mesmo de visões de mundo dentro da família. O Kierkegaard, como eu disse, ele já tinha intuído um pouco do que ele vai escrever nessa obra, mas ele fica absolutamente entusiasmado. E em 1846, retorna a Copenhague, 6 meses depois do seu alto exílio, com essa obra escrita. A obra é bem mais extensa do que eu estou exatamente com essa edição aqui. Essa obra, ela tem 3 partes. As 2 primeiras, a primeira parte, ele simplesmente apresenta a obra, o seu conteúdo, o enredo. Na segunda parte, ele faz elogios à obra. E na terceira parte, elogios, faz uma resenha da obra, elogiosa. E na terceira parte, ele escreve a partir da obra, a partir da ideia, era da Revolução e nossa época. Essa parte que me interessa, essa é uma edição inglesa mesmo, britânica. O tradutor é um tradutor respeitado, não é o único, mas é um tradutor bastante respeitado do Kierkegaard na Inglaterra, que é Alexander Drew, e é esta obra que me interessa agora. Não tem em português. O que eu vou apresentar da obra, eu traduzi do inglês, não do original dinamarquês. Então, do que trata essa obra? Basicamente, se a gente pode resumir, a análise da impessoalidade que promove conceitos destrutivos, torna o indivíduo transparente para si mesmo, faz com que ele desapareça, isso que eu quero dizer. Não é a pessoa continua existindo, mas o indivíduo desaparece, deixa de ser um indivíduo, se dissolve naquilo que ele não é e permite que poderes abstratos capturem a subjetividade. Eu estou citando novamente o Kierkegaard para já apresentar o ponto central do que nós vamos ver na sequência. O centro é o que ele é motivado, vamos dizer assim, pelo que ele sofreu no episódio corsário. Temo que a Europa tenha chegado a uma situação tal que a imprensa governe e a raça humana tenha inventado algo que eventualmente a destrua. O print é eterno, né? Não é o que ele está dizendo aqui, mas cabe aqui também, o print é eterno. Eu dividi a apresentação do texto em 2 partes. Na verdade, o Kierkegaard divide mesmo. O texto não é um texto longo, ele deve ter umas 50 páginas, não vai muito além disso não. 50, 60 páginas, não mais. Esta parte, que já é a terceira parte de um livro, mas é esta parte que me interessa aqui. Não é um texto longo, mas ele faz uma breve apresentação querendo responder a pergunta
Que época é esta que nós estamos vivendo? O que ela tem de diferente? E depois dessa apresentação, aí sim ele vai desenvolver num segundo momento, que ele vai chamar de dialética, mais à frente, né? Dialética do público, da esfera pública, vamos colocar desse modo. Então, essa primeira parte, dividindo mesmo, como eu disse, a partir do que o autor propõe, eu trato como uma caracterização da nossa época através da identificação de alguns de seus sintomas. Por que eu estou usando a palavra sintoma? Que não é a palavra que o Kierkegaard vai usar. Ele vai usar a palavra doença. Eu estou colocando sintoma porque o que eu vou apresentar é sintoma da doença. Embora, como eu disse, ele não use esse termo. Ele também não usa propriamente a expressão modos de não ser. Mas ele vai dizer de modo muito claro que a doença da nossa época é o desejo de não ser. O desejo de ser número. Eu explico mais à frente, não demora muito. Então, eu separei esses modos de não ser em alguns modos específicos que não têm uma correlação direta com os modos de não ser lá do ou. São 8 ensaios na primeira parte da obra, uma obra bastante extensa também. Eu falei do pós-escrito, eu esqueci de ou, que é bastante extensa. E uma primeira parte, na primeira parte há 8 ensaios. Os 8 ensaios são 8 ensaios estéticos. Aqui nós estamos no universo estético da obra do Kierkegaard, que eu já fiz referência lá atrás. A minha obra é ética, estética e teológica. É basicamente isso mesmo. Nós estamos numa dimensão estética. Mas, apesar disso, é uma abordagem diferente daquela que está lá no ou, na parte A de ou. Então, o primeiro modo de não ser é o que o Kierkegaard chama de modo reflexivo. De reflexão. O que é a reflexão? A palavra, ela pode ser usada e deve ser compreendida, melhor dizendo, de 2 modos. Primeiro, parar para pensar, refletir. E, em segundo lugar, a ideia de reflexo, de espelho. A ideia de reflexo é toda a reflexão de que a nossa época é capaz. Basicamente, eu já posso adiantar, a reflexão de nossa época nada mais é do que um espelhamento daquilo que a sua época aceita. É mais ou menos essa ideia, que a nossa época aceita. Eu quero fugir da ideia de cópia. Né? É uma imagem, é uma réplica. A nossa época iguala, nivela, mas ela nivela por baixo. Todos fazem mais ou menos a mesma coisa. Tudo que se faz, tudo que se produz, vamos dizer assim, um pouco mais do que isso, se faz e se produz no mesmo modo. É mais, mas daqui a pouquinho eu vou seguindo, daqui a pouco eu volto nesse ponto. Para citar o que a nossa época é pródiga em entendimento e reflexão, mas falta paixão. É uma época de gente muito, ele escreve bem assim, de gente muito inteligente, de gente que pensa muito, que calcula, que racionaliza, mas é a época da racionalização quantificada e burocrata, porque, na verdade, todo mundo, na concepção dele, pensa muito. Por isso que a nossa época é a época do manual. Nós temos instrução para tudo, para o que quer que seja.
Nós temos instrução, tem alguém que pode nos indicar muito mais hoje, né, com o YouTube, com o Google. Nós nos tornamos, vamos considerar assim, independentes com o Google e, eventualmente, com os vídeos do YouTube. Mas também nós temos livros de autoajuda, tudo que qualquer que seja o nosso problema, nós conseguimos resolver. Porque a nossa época, é claro que eu estou trazendo um pouquinho para os nossos dias, mas a visão de Kierkegaard é absolutamente contemporânea, não mudou nada. Então, é uma época de inteligência burocrata, da medição, do cálculo. Basicamente, a ideia: faça, reflita, experimente. E pronto, e não precisa ir além, porque já fez, porque não há ação, só há reflexão. Lembrando que a reflexão, ela é a abstração, e a abstração em oposição à ação. Eu penso, e tá bom. Agora eu não preciso. Então tá resolvido, não preciso ir além. Já pensei sobre o assunto, mas mais ou menos essa é a ideia. Cito novamente o Kierkegaard, como aquele homem que é um recorte, né? Para satisfazer a ciência da pontuação, dividir o seu discurso contando as palavras 35 até ponto e vírgula, 50 até o ponto final. Isso não está no nossa época, isso está no Temor e Tremor. É o Virgílius Raufinius que escreve no prefácio. Então, ele diz, um escritor que fica contando parágrafo, contando palavras, preocupado com ponto e vírgula, o que acontece é que aquilo que ele quer escrever, o seu discurso, já morreu nessa divisão. Já não existe mais. Isso aqui me lembra a peste de Camus. Tem na Oran, na cidade em que há uma peste, tem um camarada que fica boa parte do livro escrevendo um parágrafo. E ele quer a perfeição tão absoluta do parágrafo que ele não consegue sair dele. E, na verdade, não faz, nunca escreveu. E daí, spoiler, desculpa, daí morre. E o parágrafo não faz o menor sentido. E ele leva muito tempo reescrevendo um parágrafo. A Amazona que cavalgava pelos prados, as flores e qualquer coisa desse tipo, o parágrafo. Tudo se resolve no plano do pensamento. Quer dizer, basta pensar, não precisa fazer. Eu chamo o que eu vou colocar na sequência, que é a citação do Kierkegaard, de revolução de Photoshop. É a nota de repúdio. Tá bom, já tem nota de repúdio, não precisa de mais. É suficiente. Eu não faço referência a nenhuma situação específica, né? Só a ideia. Eu cito Kierkegaard. Uma revolução nos dias atuais é impensável. Tamanha demonstração de força pareceria ridícula a inteligência calculada de nosso tempo. Daí ele continua, diz assim, não, mas tudo bem, a revolução não é possível. Tá, porque nós não vivemos a época da revolução, porque a época da revolução é a época da ação. Nós vivemos a época do pensamento. Então, a revolução ela é pensada. E tá bom, não precisa de mais. Porque nós estamos vivendo a época fake. Eu já adianto. É basicamente essa ideia. Então, ele diz, tudo bem, não dá para fazer revolução, mas não precisa, porque um gênio da política, o texto continua, eu estou mencionando, um gênio da política pode escrever um panfleto, um manifesto qualquer, ele vai fazer esse manifesto com tanto cuidado, de modo tão calculado que o censor não vai se incomodar, e daí ele convoca as pessoas para uma assembleia em que as pessoas vão decidir se vão fazer revolução ou não, e aí vão para a assembleia e todo mundo fica entusiasmado e todo mundo decide vamos à luta, e vamos fazer, e vamos acontecer, e aí tá ótimo, perfeito, todo mundo vai para casa e fica feliz porque foi uma tarde muito agradável.
e muito produtivo. Mas nada além disso. Porque não há assim. É um pouquinho mais rápido. Terceiro ponto, vivemos a época do turismo intelectual. O turismo intelectual é a expressão dele mesmo. E dos manuais que nos ensinam tudo. O Kierkegaard fala ele faz menção, na nossa época, de um manual. Ele esteve na Alemanha, ficou lá um ano, acho que foi um ano, estudando com o Schelling, um curso com Schelling, aí ele desistiu do curso e voltou para Copenhague. E ele fala que nesse tempo que ele esteve na Alemanha, ele tomou contato com um manual, e que ele diz que de fato existia esse manual. Um manual que era destinado a ajudar pessoas jovens a namorar, a conversar, namorados a conversar. E o manual funcionava da seguinte, e ele começa a ridicularizar, ele diz, o manual funcionava assim: a jovem, ela quer dizer alguma coisa para o seu namorado, claro que na sala da família, uma numa ponta do sofá, outra na outra, nós estamos no século XIX, mas daí ela consulta o manual e faz uma observação, por exemplo, sobre o tempo. Será que vai chover hoje, ou vai nevar, ou qualquer coisa desse tipo? Daí ele não responde, ele vira, consulta o manual e vê como é que ele deve responder a pergunta: será que vai chover hoje? E assim vai. Ele entende que a nossa época é isso. Funciona desse modo, só que não nessa escala, né? Em outra escala, de modo mais sutil, digamos assim. Eu estou citando o Kierkegaard. Um conhecimento profundo entre os jovens de hoje é quase impensável. Isso seria motivo de riso. Por outro lado, qualquer gênio da ciência seria perfeitamente capaz de redigir um prospecto que delineasse com precisão algum sistema generalíssimo, autoexplicativo. Ele não precisa mais ler a enciclopédia. A gente lê aquele que resumiu a enciclopédia. E o que mais? O Faria, o sistema generalíssimo, o tratado generalíssimo, o faria de modo a que o leitor se sentisse como se já tivesse lido todo o sistema. Autoexplicativo e deixa todo mundo satisfeito, porque daí todo mundo conhece, mas ninguém leu. Essa é a época dos turistas intelectuais, essa citação que eu faço dele. Pequenos enciclopedistas que, en passant, lidam com todas as ciências e com toda a existência. Também falam sobre tudo. Daí eu cito novamente: de fato existem manuais para tudo, e muito em breve a educação em todo o mundo consistirá em decorar o maior número possível, de conceitos. Vou trocar aqui. E as pessoas se sobressairão de acordo com a sua capacidade de expelir uma variedade de fatos, como uma impressora expele letras. Isso é o texto dele, completamente ignorante do seu significado. Aqui eu peço desculpa aos alunos com quem eu já trabalhei esse texto, que eu tenho que citar, né? Nós estamos falando do quê? Esse camarada é o pior exemplo. É o melhor exemplo, por certo aspecto, e por outro, pior. Esse é o Pierre Bayard, que esteve na Flip, esteve no Brasil há uns 4, 5 anos atrás. Ele é um professor da Universidade de Paris, 20 anos, professor de literatura, durante um bom tempo desse período, não sei se ele ainda é, mas durante um bom tempo, 20 anos, ele ensinou, trabalhou com os alunos Ulisses, de James Joyce. Depois ele resolveu escrever esse livro, Como Falar dos Livros que Não Lemos, e é um manual de como não ler, mas parecer que leu. Eu repito, ele é um professor de literatura da Universidade de Paris, que trabalhava, uma das obras
que ele disse que trabalhava com os alunos, é o Ulisses de James Joyce, que ele não leu. Isto é a impressora, né? É só isso. Segundo modo de não ser, inação. A inação, por prudência, eu vou resumindo, vou ficar só na parte final, dizendo, não, falta paixão, falta entusiasmo, a paixão aqui, entusiasmo. Ninguém quer fazer nada. Está muito bom sem fazer nada. Agora, se alguém quiser fazer alguma coisa, existe uma oposição negativa, uma oposição intelectual negativa em volta. A gente pode ilustrar uma ideia assim hoje com o que quer que se diga, o que quer que a gente, qualquer manifestação, melhor dizendo, em redes sociais, gera, ou pelo menos tem potencial para gerar aborrecimento. É esta a ideia. E daí o indivíduo vai pensar a melhor coisa a fazer, a coisa mais inteligente a fazer, é ficar quieto, é não fazer nada. Essa é a prudência, né? É a preguiça. O que em um momento é puro entusiasmo, no outro é preguiça. E daí ele fala do indivíduo que planeja a noite inteira, quando chega no início do dia, bem raiar do dia, ele aí dá sono. Então, mas ele já planejou, ele cria uma desculpa qualquer para não ter que fazer nada. Só o planejamento, depois esquece, entra na rotina do dia e tá bom. É isso mesmo. Daí ele chama essa lógica da inércia de sorites silencioso. Sorites é uma estrutura. Se A, então B, se B, então C, se C, então D, se A, então D, se C, então D, se D, então E, portanto, se A, então E. Eu criei um sorites aqui. Só para melhorar, mas eu criei um sorites. Eu tinha colocado também o símbolo, depois eu falei, não, vamos deixar só assim, deixar desse jeito, tá bom. Amanhã é o dia em que começa a trabalhar. Esse é o sorite silencioso, é o modo como a pessoa vai pensar. Mas se eu trabalhar, certamente não terei tempo livre. Se eu não tiver tempo livre, eu não vou fazer o que eu gosto, o que eu quero. Se eu não fizer o que eu gosto, eu não vou viver realmente. Não viver é o mesmo que jogar a vida fora, porque eu não quero. Então é melhor não ir trabalhar amanhã que perder a vida. No fim das contas, eu estou simplesmente encontrando desculpas, isso é da ordem do pensamento, para não fazer. Vamos para a distração. Eu vou caminhar um pouco mais rápido, porque eu tenho algumas coisinhas para dizer ainda. Isso aqui é particularmente interessante. O modo de não ser é do sinal da distração, porque, na verdade, nada é, mas tudo parece ser. Se julgássemos a nossa época pela miríade de sinais, tudo acontece. Poderíamos supor que algo extraordinário aconteceu, o que vai acontecer. Daí ele vai dizer o que seria um erro, porque os sinais, é só isso mesmo, sinal, não tem mais nada. Por exemplo, 150 canais da Sky, mas que a gente toleraria 1 ou 2. Mais ou menos essa ideia. Eu vou pular isso daqui, que é bem o que ele vai dizer, que se viesse um marciano e olhasse para a nossa cultura, e olhasse em volta e falar, nossa, mas é uma cultura maravilhosa, tudo acontece, é efervescente, tem teatro aberto, tem cinema, um sem número de filmes, as livrarias estão cheias, está tudo acontecendo. Não está. A diversão. Na verdade, tudo isso é fuga do tédio. Em última instância, mas esse é um ponto
que não vai dar para desenvolver muito aqui. É tudo diversão, 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 e a diversão não requer a profundidade, basta a profundidade abissal de um pires, ou a superficialidade de um pires, é suficiente, né, para a diversão. A profundidade, ela é séria, então não me interessa. Daí ele fala, aqui é a situação fake mesmo, do espetáculo, enfim. Ele fala de uma joia que caiu num ponto, num lago congelado, e as pessoas ficam em volta, ninguém quer ir lá buscar um anel, enfim, mas algumas pessoas resolvem se arriscar. E aí todo mundo em volta diz, meu Deus, ele vai morrer, não deixa fazer isso, não deixa chegar até lá, cuidado e tal, mas é tudo fake. Tanto o indivíduo que sabe bem o que está fazendo, que não está se arriscando, quanto o público não está preocupado se ele vai... Está preocupado em fotografar, né? Fotografar, se aconteceu alguma coisa, então ficam celulares prontos para registrar. E isso me lembra o Dini, que era exatamente isso, fake, né? Não corria riscos de verdade, porque era tudo muito calculado. O dia que ele errou no cálculo, ele morreu. Ele não conseguiu sair da caixinha. Literalmente da caixinha. Outro ponto é o narcisismo, é o autoapaixonamento, a autoadmiração. Todo mundo quer ser aquele que vai descobrir um novo continente. Mas não porque ele quer descobrir, não porque isso seja importante para a humanidade, para ele, porque ele está fazendo algo realmente novo, mas porque ele vai ser admirado por isso. Esse autoapaixonamento, na verdade, é só uma face do ressentimento. Sobre ressentimento e inveja, eu falo daqui a pouquinho, acho que já tem que caminhar para fechar, né? E eu não estou visualizando a sala. Então, esse indivíduo que vive esse autoapaixonamento é uma espécie de narcisismo reverso, se é que posso falar assim. Ele quer e não quer ser ele mesmo, aqui eu estou usando o desespero humano, uma outra obra. Se ele conseguir ser ele mesmo, desespero, porque ele sendo ele mesmo, ele não é outro. E se ele não conseguir, desespero, porque ele não conseguiu. Então, aqui tem dois casos do desespero humano, que é uma obra que vai muito além dessa referência que eu estou fazendo. Primeiro, do homem que se desespera porque ele queria ser César, queria ser um imperador, queria ter poder, e não conseguiu. O problema não é que ele não tenha conseguido ser César. O desespero dele é porque ele continua sendo ele mesmo, não tendo conseguido ser César. Quer dizer, o desespero é o desespero de continuar sendo ele mesmo. Porque ele queria não ser ele mesmo. Isso é importante para o que eu vou dizer na sequência. E, por fim, um outro exemplo, para citar o desespero humano, é da jovem que se desespera porque o seu noivo foi embora. Foi embora. Se desespera pela perda do amado. O Kierkegaard diz, na verdade, ela não está desesperada porque o outro foi embora. Ela está desesperada porque ela já tinha conseguido se livrar de si mesma e agora se tem de volta e não sabe o que fazer consigo. Porque o sentido da vida dela já estava posto no outro. O outro sumiu, não existe, não está lá mais. Ela é obrigada a se receber de volta. Aqui é a fuga da individualidade nas ilusões apaziguadoras dos contrários. As ilusões são várias. Aqui eu coloquei o rádio, porque eu me lembrei do Adorno. O Adorno diz lá na Dialética do Esclarecimento, na parte da indústria cultural, ele fala, resumir sobre indústria cultural, que é um texto de rádio. Ele diz que o indivíduo que anda com rádio transistor, na época dele era rádio transistor, no ouvido, está desobrigado de pensar. Então, ele não está lá, na verdade. Ele é alguém que está simplesmente ouvindo música, ele não está lá. Não é, o problema, ouvindo música, ouvindo rádio, o problema não é ouvir o rádio. O problema é que
Isto é barulho para calar o pensamento. Isso vai aparecer daqui a pouco. Calar o pensamento é apaziguar as contradições internas. Essas contradições, elas vão aparecer na esfera pública, são entre essência e aparência, indivíduo e multidão, ser e não ser, ação e pensamento, paixão e cálculo. A nossa época é a época da aparência, da multidão, do não ser, do pensamento, do cálculo. O que é o modo numérico de não ser? É o modo multidão contra o modo indivíduo. E é exatamente aqui que isso aparece. Eu peço desculpa, eu preciso de mais uns minutinhos porque eu ainda tenho algumas coisas importantes para dizer. Então, este é o cenário, resumido, é o cenário que o Kierkegaard apresenta como tradução da sua época, 1846. Por que é deste modo? Agora nós vamos buscar as origens. Como é que nós chegamos nisso? Daí ele encontra 3 forças impessoais e abstratas que atuam contra o indivíduo. A primeira, o público, a segunda, a publicidade, e a terceira, a imprensa. A imprensa está aí de volta. Rosário. Primeiro, o poder abstrato, que é o público. Abstrato por quê? Porque não existe público. Existem pessoas. Público é uma referência numérica, quantitativa. É um modo de ser quantitativo. Só que esse modo de ser quantitativo é um modo de não ser, porque ninguém é público. Vamos imaginar a ideia de público-alvo na publicidade. Um produto tem um público-alvo. Mas o que é público-alvo? É uma ideia, é uma ideia. Não preciso dizer mais, né? Só uma ideia. Não existe público. Existem pessoas. Mas quando eu penso público, eu penso desse modo, numa massa, um número, mas é uma massa informe. Isto é o modo numérico de ser, é o ser público, que é a doença da nossa época. O público é algumas, eu estou citando o Kierkegaard, definições dele, ou melhor, considerações que ele faz a respeito do público. O público é um corpo mais numeroso que as pessoas que o compõem, claro. Mas esse corpo nunca poderá aparecer, porque ele é uma abstração, ele não existe. É uma abstração matemática, porque é número, porque é quantidade. E que vai impor uma igualdade numérica. Ai de quem quiser ser diferente. É esta a ideia. O público não é uma pessoa, não é uma sociedade, não é uma associação, não é aquele homem que está caminhando por ali, porque ele existe. Ele é concreto, real. O público não é. Nenhum homem que faça parte do público tem qualquer envolvimento real com ele. Se a multidão invadir um supermercado e saquear um supermercado, o máximo que a autoridade policial pode fazer é prender alguns indivíduos, porque ninguém pode prender a multidão, porque simplesmente a multidão não existe. E se ela não existe, esse é o ponto que ele vai dizer mais à frente, se a multidão não existe, a multidão quer se divertir, não tem responsabilidade, não há culpa nela, mas há muito ressentimento. E isso significa que, em última instância, a multidão é perigosa e destrói o indivíduo. Então, continuando, eu antecipei um pouquinho, porque o meu tempo eu sei que já está avançado, e eu tenho receio de não conseguir dizer tudo. Então, já antecipei os pontos-chave. O público é tudo e é nada. É perigosíssimo. E, ao mesmo tempo, é coisa nenhuma, é insignificante. Pode-se falar uma nação em nome do público, mas ele vale menos que um único homem existente. Aqui eu já disse, ele impõe igualdade. Como é um só, sendo nada, ele reduz tudo a si mesmo. O público destrói tudo que é relativo, concreto e particular.
Ele compara o público com o César. E ele diz, ao final, todos nós sabemos o que o César era capaz, um César era capaz, para matar o tempo. Eu vou para o segundo, e já caminhando para fechar. O segundo poder abstrato é a publicidade. Publicidade. Aqui eu coloquei alguma coisa. Claro que ele não está falando de propaganda. Propaganda não existia, como nós a concebemos, não existia. É claro que não. Mas essa frase dá uma boa ideia de como a coisa funciona. Só que não é da propaganda assim, né? Aqui tem a galinha assistindo, dessas cebra de chickens, assistindo a TV. A TV está falando para ela, você não é bom bastante. Todos os comerciais de TV parafraseados. Porque, na verdade, todos os comerciais de TV dizem isso para a gente, né? Você não é bom bastante. Por que eu estou usando essa ideia? Porque o público, este ser abstrato, incorpóreo, invisível, mas nocivo, perigoso, na concepção de Kierkegaard, está dizendo para cada um de nós, você não é bom bastante. Mas você pode ser, nos siga, seja como nós. Olhem o problema, eu falei em doença, a doença da nossa época é o desejo de ser público. É o desejo de não ser, de ser o que não é. Se você não pode ser o que você não é. Se você for o que você não é, você simplesmente não é. Aí tem um jogo dialético aqui que eu não vou explorar, porque eu não tenho tempo para isso. Mas há algo de você que ainda permanece. Mas, de qualquer modo, esta é a boneca Barbie. A Barbie humana. Nossa época alimenta a mais respeitável, ele fala desse modo, de todas as doenças. O desejo de ser público. Quer dizer, o desejo de ser conhecido, de ser visto, de ter visibilidade, de ser celebridade, de ser visto, porque o público é um olhar. O público, como ele não é coisa nenhuma, ele é simplesmente um modo de ver. E esse modo de ver é o que todos querem. Esse olhar é o que todos querem atrair. Eu existo na medida da minha visibilidade. Eu existo quando eu sou visto. Eu existo quando sou conhecido. É a existência quantitativa. Né? Quanto mais likes houver em um vídeo, ou em um post, uma coisa assim, em um tweet, melhor eu sou como pessoa. É exatamente a dimensão quantitativa do ser, que não é, porque nós não somos quantidade. O que nos define não é quantidade. Nada acontece, mas essa é uma outra observação dele, mas há publicidade instantânea em torno desse nada. Celebridades, né, como nós conhecemos, que se casam, separam, e etc., isso é tudo da vida, mas vira notícia. Exatamente. O público diz o que só interessa pelo que é da vida privada. Claro, porque não existe nada no público. Então, o público não tem interesse nele, tem interesse na vida privada. E aí entra outro tópico, eu já estou quase acabando. Quando nada acontece, a fofoca acontece. Se nada efetivamente acontecer, eis a hora da tagarelice. E é fofoca mesmo que ele fala. A tagarelice é o medo do silêncio que revela o vazio interior. Aí a fuga de si mesmo num grau, pelo menos numa dimensão bastante evidente. Eu acho que eu tenho que ir encerrando, né? O terceiro poder é a imprensa. A imprensa, só vou fechar isso aqui. A imprensa é uma abstração que invoca a abstração, o público, mas o efeito é real. Então, a publicidade é o desejo, né, de ser público. E a imprensa é essa abstração que pertence a outra abstração é o público. A imprensa é o cachorrinho do público. É isso mesmo. Ele fala que é o cachorrinho de estimação do público. Por quê? Porque quando alguém no público
resolve ser indivíduo, resolve ser diferente, resolve fazer alguma coisa diferente, se destaca, e se destaca por critérios que não são aqueles do público, o público diz, vai lá, fala para o cachorrinho de estimação, vai lá, ataca, destrói. O que ele quer dizer assim, vai lá, ataca, rasgue as roupas, acabe com o indivíduo, e a imprensa vai lá, escolhe o indivíduo e a sua reputação vira coisa, destrói o indivíduo, né? A ponto, como é o caso dele, de não poder andar na rua sem ser ridicularizado por causa do chapéu, que na verdade era igual a todos os outros, mas como é o chapéu dele, que debochado, que criticado, melhor dizendo, ironizado pelo jornal, vão rir do chapéu dele. Mesmo quem esteja com chapéu igual. Isso é um processo de nivelamento. Mas se alguém perguntar de quem é esse cachorro, o cachorro tá incomodando. Quem que é esse cachorro? Cachorro imprensa, né? O público vai dizer, não sei não, eu acho que é cachorro de rua, acho que não tem nome, não. Porque o público não tem responsabilidade, não há culpa, não há coisa nenhuma. Eu acho que eu tenho que concluir, infelizmente, porque senão não vou dar tempo, né? Mas é isso, quanto menos notícia, funciona aqui a lógica da fofoca. Quanto menos notícia, mais a imprensa mais agitação na imprensa. Quanto maior o vazio, maior a agitação, porque é produção de barulho para esconder o vazio. Quanto mais notícia, menos notícia. Princípio da fofoca. A imprensa nivela, daí tem alguns outros elementos, que é a inveja, o ressentimento, que eu vou deixar. Vou fechando por aqui. Eu retomo, então, desculpa, agora que eu estou vendo aqui a perguntas. Eu encerro por aqui. Interrompi o Ok, professora, muito obrigado. Infelizmente o tempo passa muito rápido, né? Mas nossa gratidão pela disponibilidade, né? Por nos trazer nesta noite o pensamento desse autor que me parece ser tão atual, né? Pelos exemplos que a senhora deu ao longo desta conferência. Nós temos algumas perguntas e já agradecemos a todos pelas perguntas. Eu vou fazer aqui um amontoado para tentar, né, responder, a senhora poder responder algumas perguntas aqui. O Robert Gabriel pede à senhora que explique, né, que fale um pouco sobre a ironia no pensamento do Kierkegaard. Assim também o Pedro Augusto pergunta sobre os estágios do existencialismo, sobre o estudo do estágio religioso. A senhora poderia dizer sobre isso? Eu vou tentar ser sucinto, eu estou vendo que há um razoável de perguntas. Então, a respeito da ironia, ele se inspira na ironia, no que ele reconhece como a ironia socrática, e ele entende a ironia como um fenômeno, vou colocar desse modo, que carece de essência. Nós entendemos como, a partir de Kant, inclusive, a essência é aquilo que é, e o fenômeno, vamos dizer assim, é da ordem da aparência, no entendimento, mesmo a partir de Kant, de que há algo dos objetos que sempre nos escapa. Como se eu dissesse, eu sei o que é pedra, mas eu não sei o que é ser pedra, porque eu não sou, não sei, não saberei nunca. Então, há algo dos objetos que sempre escapa, de qualquer modo, à compreensão humana, ao conhecimento humano, digamos assim. E o universo que nós acessamos é o que o Kant chamava de fenômeno.
Então, o Kierkegaard entende, há uma influência de Kant também, mas não é tão expressiva. Ele entende que a ironia ela é exatamente da ordem do fenômeno, mas o fenômeno em si sem a essência. O que significa dizer, a ironia, e uma outra observação que ele faz a respeito da ironia é que ela é o exercício da liberdade interior, porque a ironia, na ironia você diz sempre, aí está o fenômeno sem essência, você diz sempre o contrário do que pensa. Você diz o contrário do que é, o contrário daquilo que você percebe, o contrário daquilo que o não verdadeiro, mas você diz o não verdadeiro com uma seriedade que não é interna. Internamente, a seriedade está na fala, está no modo de dizer, que é contrário ao modo de perceber, e a fala é séria, mas por dentro é o exercício da liberdade, dessa liberdade solitária, digamos assim, individual, que é do riso. Então, você é muito sério externamente e, na verdade, você está rindo. E você fala alguma coisa como se ela fosse verdadeira e aquilo que você diz é contrário àquilo que você, de fato, tem como certo. Então, é esse exercício, resumindo, porque não dá tempo de explorar mais, mas é esse exercício de dizer o que não é. Só que dizer o que não é de modo muito sério, como exercício dessa liberdade do riso mesmo, mas um riso que aparece como seriedade. Basicamente, não sei se ficou muito claro, basicamente é a ideia de que, ao ironizar, nós falamos seriamente aquilo que, na verdade, é motivo de riso, que internamente é o exercício da liberdade, o exercício da liberdade como riso. Eu estou rindo, mas falo como se fosse sério. Essa é a ideia. Para contextualizar, é só a concepção dele da ironia em Sócrates. Poderia dizer mais alguma coisa, mas vamos deixar. Não há muito tempo mais. A segunda questão era... Desculpa, qual que era a segunda questão? Sobre os estágios estéticos. Tá bom. Não sei se era só a apresentação deles, não, mas mais particularmente o teológico. Basicamente, o Kierkegaard entende que a existência humana a existência humana é escolha, é decisão. Mas o que quer que a gente escolha é o dilema moral em última instância, né? Porque há ganhos, claro, mas há perdas. Então, as nossas escolhas, nós sempre oscilamos, as nossas escolhas, como eu já disse, são escolhas de instantes, mas o que quer que a gente escolha, há sempre algo que tem que se deixar de lado. Por isso que o esteta, eu me concentrei na figura do esteta, é a figura que luta para escapar do tédio, porque o tédio é crise, a crise é que vai forçá-lo e ele vai dizer lá no desespero humano, a parir. Aliás, desespero humano não, lá no ou na resposta do juiz para o esteta. Ele diz, olha, filho, ele fala desse jeito, isso é desespero. E agora, você parece uma parturiente, uma gestante que está quase na hora de dar à luz e não quer dar à luz. Por que não quer dar à luz? Porque acha que vai parir um monstro. É bem assim mesmo que ele fala. Por que parir um monstro? Porque o esteta, esse que está na diversão, que não precisa ter responsabilidade de coisa alguma, que está na multidão, que vai no oba-oba, vai saquear um supermercado, porque sabe que não vai responder por isso, por exemplo, que acha que pode se esconder na internet, por exemplo, e fazer qualquer coisa porque não vai responder pelo que faz. Essa figura é a figura do eterno adolescente que não quer parir, né? O que ele vai parir? Ele vai parir
o outro diferente dele, que é o ético, que é sério e tal. Agora, onde é que entra o teológico nisso? O teológico é uma outra dimensão da experiência humana, e é a dimensão da experiência humana que lida com a eternidade. Isso aparece lá no conceito de angústia, mas mais particularmente no temor e tremor, e é uma parte assim, mais digamos, que poderia gerar um pouco mais de polêmica no pensamento de Kierkegaard, porque ele defende nas migalhas, também esqueci das migalhas. Nas migalhas tem um capítulo que é experimento teórico, acho que é alguma coisa assim, em que ele elenca, faz um passeio pelas provas da existência de Deus, a prova empírica, as provas empíricas, as 5 provas da existência de Deus, em Tomás de Aquino. Depois ele também passa rapidamente pela prova no proslódio do Santo Anselmo, que é a prova a priori da existência de Deus, e vai concluir que não é possível provar a existência de Deus. Ele cita Napoleão. Como é que eu posso provar, por exemplo, empiricamente? Eu vou dizer, mas a natureza é toda feita toda criada por Deus. Ele vai dizer, mas onde é que está essa correlação? Se eu disser, as obras de Napoleão são de Napoleão, mas onde é que está essa correlação? Então, resumindo, não se pode provar a existência de Deus. Se não pode provar a existência de Deus, essa dimensão, que é a dimensão, digamos assim, religiosa da condição humana, no entendimento dele, é uma dimensão que tem que ser vivida como um salto daquilo. Se eu não posso provar a existência de Deus, Deus é o inteiramente desconhecido, como ele fala nas migalhas, e a experiência religiosa é a experiência radicalmente individual, como está lá no Temor e Tremor. Essa experiência é uma espécie de entrega a este absurdo. Absurdo no sentido, não tem no sentido pejorativo, negativo, quero dizer, mas no sentido, aquilo que não pode ter explicação racional. Aquilo que na lógica seria absurdo, que a gente até perceberia como contraditório, por exemplo. Que seria o argumento, por exemplo, da redução absurda, né? Encontrar no argumento adversário, na tese contrária àquela que eu defendo, a sua contradição interna. Então, o absurdo é nesse sentido. Então, aquilo que a razão não consegue compreender, ou abarcar, ou absorver, é a divindade, porque a divindade é inteiramente outro, o divino é inteiramente outro. Se é um inteiramente outro, essa experiência é a experiência de escolher o inteiramente outro. Agora, uma experiência radicalmente individual, que ele está defendendo é fé cega, basicamente. Né? E é uma experiência que não pode ser compreendida por ninguém, exatamente porque é uma existência, é uma escolha radicalmente individual. Agora, o fato do indivíduo escolher, por exemplo, a eternidade, essa escolha entre o eu e o outro é também uma escolha entre o humano e o divino. Eu posso escolher o divino hoje, a divindade, a eternidade, como ele fala, o Deus. Ele diz desse modo, o Deus. Eu posso escolher o Deus hoje, mas a minha casa continua sendo minha casa, quer dizer, eu continuo sendo humano. Essa dimensão humana, ele fala da tartaruga, ele continua carregando o seu casco nas costas, né? Vai levar sua casa onde ela for. Eu continuo sendo humano, então essa humanidade em mim cobra de mim uma outra decisão. Vamos dizer que eu escolha alguma outra, que a minha escolha seja outra, que eu escolha a mim, mas isso é perder essa dimensão da eternidade. Então, é me tornar, como diz lá o juiz em relação ao esteta, ele do que você tem medo, né? Falando lá da parte oriente, do que você tem medo, dá para a gente colocar aqui também. Né?
Do que você tem medo? Você tem medo de perder a sua humanidade, de um lado, o que quer que isso signifique, de outro, você tem medo de perder a sua eternidade. E, enfim, é bem. Assim, essa é uma parte que o Kierkegaard explorou um pouco menos na sua obra, pelo menos nas obras de caráter filosófico. Mas, de qualquer modo, ela está lá nas migalhas, ela está lá no temor e tremor, e sobretudo. A dimensão religiosa é esta, é a escolha, é o indivíduo que abre mão. Se eu escolher a mim, aí tem um sujeito que é autocrata e tal, que esse sujeito esteta, né, que é uma espécie de ego, e que escolhe a ele mesmo, mas ele vai ter sempre que se recusar a parir, porque se ele fosse parir, ele ia parir o outro que nega a ele, porque o outro é o ético, que vai dizer, opa, isso não, assim não é legal, você tem que pensar nos outros, você não pode só fazer o que você quer, e etc. Então, ele continua adolescente, né? Continua se recusando a parir esse outro dele mesmo. Esse outro dele mesmo que nega a ele. A mesma relação a gente pode jogar em relação na relação com o divino. Sim, acho que devemos seguir, né? Mais uma pergunta, professora, para darmos continuidade. Antes, só quero cumprimentar a professora Neuza, a professora Mariana e a professora Suman, da nossa instituição, que se faz presente. E também já pedimos desculpa pelas perguntas que não vamos conseguir responder nesta ocasião. Sobre a pergunta do César, qual a relação entre a experiência pessoal de Kierkegaard e a estruturação de seu pensamento, uma vez que sabemos ser sua biografia essencial, de modo que ele a traduziu em sua filosofia? A outra é como entender os elementos de sua existência e a relação numérica do ser, e também de que modo o ser numérico implementa os limites das vivências das realidades individuais. Ou seja, onde Kierkegaard se vê entre os números. Essa mais voltada, talvez, para o tema da nossa conferência, né? De que modo ser numérico... essa é a primeira, né? Bom, eu não acho que a biografia de um filósofo deva necessariamente explicar seu pensamento. Essa, para mim, é uma visão historicista, que aqui e ali pode ser, a gente pode falar da noiva de Kierkegaard, mas eu particularmente acho, e eu imagino que tenha mostrado isso, não é preciso falar da biografia para apresentar o seu pensamento. Eu acho, diferentemente de Kierkegaard, que diz que a filosofia é um como, não é o que, eu entendo que a filosofia, que o discurso filosófico deva se centrar naquilo que é dito, e não em como é dito, ou qualquer relação do que é dito com biografia. Esse é o ponto. Eu acho que não carece de biografia, de modo algum. Bom, ele diz, escreve para o indivíduo é Regina, toda hora no diálogo ele fala do indivíduo, enfim. Acho que pode passar. E a segunda pergunta é como entender os elementos de sua existência e a relação numérica do ser. Pois é, ele está criticando a sua época e falando que a sua época ela é a época em que cria-se uma esfera pública, uma cultura, vamos dizer assim, com 3 elementos assim bem amarradinhos, e essa esfera pública ela anula o indivíduo. E ela anula o indivíduo de tal modo que o indivíduo é aquele que vai dizer, opa, eu quero ser público, eu não quero ser o que eu sou. Eu quero ser Michael Jackson, eu quero ser outro ser, eu quero ser alguém conhecido, eu quero ser alguém visto. E não preciso ser Michael Jackson, eu posso ser um imitador de Michael Jackson. E daí
eu lembro Platão, né, para aqueles com quem eu estou trabalhando no terceiro ano que eu estou trabalhando estética, o Platão fala que um problema técnico da imitação é que se você imita uma coisa só durante muito tempo, isso que você imita vira segunda natureza, você deixa de ser, você se torna um homem duplo, vamos dizer assim, porque você continua sendo quem você é, não querendo ser quem você é. É bem esta a ideia. Dizer, eu me lembro que, eu já citei isso algumas vezes em sala de aula, mas é um caso que ilustra bem, de uma atriz americana, Rita Hayworth, que casou 8 ou 9 vezes, não sei, e perguntaram para ela por que ela casou tanto. É uma pergunta não muito legal de se fazer, né? A imprensa sempre. E daí perguntaram para ela, ela falou, olha, porque as pessoas casam comigo, mas tem que viver, casam com a Rita Hayworth e tem que viver comigo. Não funciona, né? Porque a pessoa real não está lá. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em uma figura como Michael Jackson, se a gente pensar o que Michael Jackson foi, talvez a pergunta seja, ele foi tudo que ele quis. Então, talvez a pergunta seja quem ele não foi. A única pessoa que de fato ele não foi, que não sei se ele quis ou não, mas que ele não foi, é Michael Jackson. É a pessoa. Ele sempre foi um avatar. Sempre um avatar. Ele podia ter se colocado azul, né? Avatar. Porque ele não é quem ele é. Ele é quem... Não posso dizer que ele escolheu ser, né? Porque na circunstância dele, naquela circunstância, com 7, 8 anos, ele já não era. Mas é isto, né? É bem esta a ideia. Então, esse modo numérico de ser é ser público. O que o Michael Jackson foi. O que quer que seja a existência particular dele, de Britney Spears, sei lá, né? Enfim. São pessoas, eu cito esses casos, porque nesses casos em particular, são pessoas que já cresceram, já se formaram como adultos, sendo público, sendo avatares, e não eles mesmos. É esta a ideia. Então, o Kierkegaard, quando ele fala em modo numérico de ser, ele está falando disso, ele está falando de pessoas, e por isso que fala de doença, e eu falei de sintoma. Qual é a doença do nosso tempo? A doença do nosso tempo é o desejo nosso de ser visto. Mas isto não é interioridade, isso não é... O que o público quer ver? Vida privada, porque o público não existe. E nós queremos ser vistos. É isso, assim. Tem uma maluca lá, olhando o site, lá de 90 e alguma coisa, 98, 99, né? Século passado, uma maluca, Jane Houston, eu acho, criou um site que era Beyond... Nossa, não vou me lembrar detalhe. Mas o que era o site? Ela inventou que ela tinha medo de fantasma. Lá no comecinho da internet, inventou que tinha medo de fantasma, morava sozinha, então o que ela fez? Ela colocou câmera em todo lugar da casa. E aí ligou a câmera e pediu às pessoas que ficassem 24 horas por dia olhando para ver se não aparecia um fantasma. Colocou câmera embaixo da cama, colocou câmera do lado do armário, colocou toda a casa inteira. E ela ficava o tempo inteiro perguntando para as pessoas se tinha fantasma ou não. Agora, de um lado, ele fala disso, que o público é um modo de ver, então vai né? De um lado, ela quer ser vista. Ela quer ser vista. E de outro, não tem vida, né? Não tem privacidade, ela quer ser vista. Ela se expõe. E de outro, as pessoas estavam lá acompanhando, não era para ver fantasma, não era para ajudá-la a ver fantasma, era para entrar na rotina da vida dela, a vida privada.
É isso, assim, essa é a doença da nossa época. A doença dessa demanda emocional, psicológica, por fazer diferença, fazer alguma diferença, por encontrar um continente novo. Aí você encontra um continente novo pedindo às pessoas para vigiar fantasma na sua casa. E as pessoas vão ficar lá vigiando, porque elas querem ver, né? Porque público é ver. E quando eu digo as pessoas, eu estou falando, não tem o fulano, a ciclana, não é este, não é aquele. É um número. Quantas pessoas me assistem agora e estão vigiando para ver se não tem fantasma debaixo da cama? Quantas, né? Pode ser 500, sei lá. E não era por dinheiro, mas dinheiro é outro ponto que eu não abordei, que também é outra abstração, né? Mas isso é uma outra história. Então é isso, assim, o que é o modo numérico de ser? É você ser público, ser com os outros. Você não existir como indivíduo, você existir como número. Isso é modo numérico de ser. Essa igualdade, ela não é, ela pode ser escolha nossa, aí é uma doença mesmo, mas ela é imposta por nós, ela é imposta pelo público, que é essa massa informe, quantitativa, né? Claro, são os likes lá no meu Twitter, no meu Instagram, são os likes lá no Facebook, no meu canal, no Facebook eu não tenho, né? Mas seria isso. Ah, tem tantos likes esse vídeo, a gente escolhe vídeos conforme likes. Esse é um modo quantitativo de valoração o que é uma contradição em termos. Porque como é que eu posso valorar aquilo que é meramente quantitativo? Quer dizer, não tem pessoas lá, tem número. E o valor está nisso, né? Está no número. Bom, é basicamente essa ideia. Quem leu Escola de Frankfurt deve ter encontrado outro modo de dizer as mesmas coisas, mas uma afinidade que não é gratuita, né? O Adorno era o estudioso do Kierkegaard. Está respondido? Acredito que sim. Então, eu agradeço a presença dos meus colegas, professora Neuza, professora Mariana, professora Sumã, agradeço a presença dos ex-alunos Lucas. Nós que agradecemos de maneira muito especial a presença da senhora, a generosidade em falar conosco nesta noite. Muito obrigado. Acredito que o tempo, como já foi dito, né, é muito curto. Mas a nossa gratidão imensa, né? E como percebemos pelo chat, quanto a senhora é querida, né? Enquanto professora, enquanto pessoa, e fica a nossa gratidão, né, de todo o Instituto por essa possibilidade dessa comunicação nesse ciclo de conferências. Muito obrigado. Só também convidar a todos para participar no dia 9 de novembro da nossa última conferência desse ciclo, com o tema Nietzsche e a consciência. Quem será o nosso comunicador é o professor Denis, também professor do nosso Instituto de Filosofia e Teologia Santa Cruz. Fica o convite a todos a participar conosco e, mais uma vez, nosso agradecimento à senhora professora e a todos que participou conosco desta noite. Muito obrigado. Para concluirmos, vamos rezar a Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado, mais uma vez, pela participação de todos, pelos comentários, pela interação. Uma boa noite e até a próxima.